Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar participando aqui do nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui, tá? Pessoal, nós vamos falar nesta aula sobre o panorama escatológico, tá? Nós vamos falar aqui, tentar traçar uma linha cronológica, tá? De todos os acontecimentos da linha profética, da menção profética, do que está acontecendo e que vai acontecer, tá bom? E eu vou tomar como base aqui, dentro dessa linha cronológica, a lição, lições bíblicas, né, as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2016 da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tá? Foi uma lição muito importante, foi um trimestre muito importante, porque, afinal, falou acerca do final de todas as coisas, a esperança e glória para os salvos. Então, nós temos aqui uma linha cronológica dos acontecimentos. Tá? Mas antes de avançarmos para o nosso conteúdo, gostaria aqui de te avisar, se você quer este material, quer o slide, e você quer aqui o material em PDF desse conteúdo, nós temos o link na descrição abaixo. Se você quiser ajudar esse canal, também tem aí o Pix abaixo na descrição deste vídeo, para você poder abençoar esta obra aqui, tá bom? Sabendo que nós fazemos isso de bom grado, fazemos isso com muita pesquisa, fazemos isso para trazer elevação espiritual e edificação para a sua vida ministerial, tá bom? Então, o outro pedido, o aviso é esse, o pedido é: se inscreva, compartilha, deixe seu like aí, nos ajude, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, compartilha com os grupos familiares, com os grupos que você acha relevante esse conteúdo para nos ajudar, tá bom? No demais, então, feito o aviso e feito o pedido e dado o aviso, vamos então para essa cronologia, né? Então, como é que se trata dessa cronologia? Essa cronologia acontece aqui, ó. Na lição 1, a escatologia, o estudo das últimas coisas, uma rápida explicação, sabendo que cada lição dessa vamos abordar pelo menos três tópicos, entendendo também que esses três tópicos ele já está bem explicativo, tá bom? Então nós não vamos nos ater a muitas explicações, vamos nos ater aos pontos mais obscuros para que possamos ter é, um entendimento e a compreensão mais ampla. O comentarista desta revista foi o pastor Elinaldo Renovato, da Assembleia de Deus de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tá ok? Então, vamos para o próximo aqui. Não, ainda falando sobre essa linha, então nós vamos ver aqui: escatologia, o estudo das últimas coisas, sinais que antecedem a volta de Cristo, a esperança, ou esperando a volta de Jesus, um alerta à vigilância, Jesus voltará. Aí começa a linha aí, ó. O arrebatamento da igreja, depois vem o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o milênio, o juízo final, novos céus e nova terra e o destino final dos mortos. Esta é uma breve cronologia daquilo que nós vamos falar, tá ok? Então nós não vamos nos apegar aqui aos detalhes que já estão claros. Vamos tentar nos apegar às partes mais obscuras, tá bom? Então, combinado assim, vamos para a primeira lição, que é escatologia, o estudo das últimas coisas, tá bom? Então, a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3, versículo 1, o texto áureo, e a leitura bíblica em classe, Mateus 24, versículo 4, capítulo 5, versículo 11 ao 13, e depois Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Então, no primeiro ponto vai dizer aqui, ó, o estudo da escatologia. Ponto 1, definição. Então, a palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, escatos, útil, e logos, estudo, mensagem, palavra. O termo cognato é escata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda os seguintes temas. Vamos lá: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado eterno
o estado perfeito eterno, né? Então, são essas 5 temáticas que o estudo da escatologia se debruça para tentar explicar e trazer luz para os seus adeptos e estudantes. Segundo ponto, a escatologia e a volta de Jesus. Então, o estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem que estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Ponto 2. A preocupação com os fins dos tempos. Então, os discípulos de Jesus. Olha só a preocupação já ali dos discípulos, né? Olha só o que acontece aqui no texto. Certa vez, os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao Mestre: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores que diziam: Onde está a promessa da sua vinda? Uma pergunta. Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Ponto 2. Sobre as preocupações relacionadas aos fins dos tempos. Então, as previsões falsas sobre o futuro. Então, aconteceram várias previsões durante os séculos. Então, o homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram e continuam errando, tá? Porque o ser humano, o homem, nós seres humanos não sabemos o dia nem a hora. 3. Falsos profetas. Aqui, ó. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993. Olha aqui uma previsão, né? E o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Outro profeta baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987, mas um falso profeta foi desmoralizado. Que a palavra de Deus é que permanece, ô glória. Terceiro ponto, interpretações escatológicas. Então, existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas, lógico, muitas interpretações, mas vamos trazer algumas aqui, né? Primeiro, futurista. Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, divide-se em 3, ou mais de 3, pelo menos umas 4 aqui, ó, que nós podemos ver. Quem é futurista geralmente é pré-tribulacionista, que diz o quê? Essa corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. Também é pré-milenista, que diz e acredita que essa corrente prega que a vinda de Cristo, a segunda, ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Também tem a mid-tribulacionista. Entende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Essa é uma outra linha de interpretação. E tem a outra aqui, na letra D, pós-tribulacionista, que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, pré-tribulacionista, né, que afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, é que nós acreditamos. Pré-milenista, esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, é que nós acreditamos, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Já não acreditamos na mídia tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e nós não acreditamos nesta teoria que é a pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação e no final desses 7 anos Cristo virá, arrebata a sua igreja, né, e vence o iníquo e dá início
ao milênio. Essa é uma linha interpretativa também, tá bom? Ainda sobre interpretações escatológicas, a continuação. Então, tem a interpretação histórica, que considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. A preterista, que fala de passado, né? Pretérito fala de passado. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém do ano 70 a.C. E também tem os simbolistas, que dizem que é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista, que significa tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Tá? Então, vamos para o termo aqui. Escatologia bíblica. Então, o termo escatologia, do grego escatos, significa a teologia das últimas coisas. Tem sido usado desde o século XIX para designar a divisão da teologia sistemática que lida com tudo o que era profeticamente futuro na época em que foi escrito. Isto é, profecias que já se cumpriram, como também profecias que ainda se cumprirão. Importantes assuntos de profecia incluem predições com relação a Jesus Cristo, tanto em sua primeira vinda como na segunda. Israel, os gentios, Satanás, cristianismo, os santos de todas as eras, a futura grande tribulação, o estado intermediário, a ressurreição dos mortos, o reino milenial, o juízo final e o estado eterno. Estes temas podem ser classificados como a revelação divina do programa quádruplo de Deus para Israel, para os gentios, para a igreja e Satanás e seus anjos, os anjos caídos. Vamos para a segunda lição? Sinais que antecedem a volta de Cristo. Lembrando que este é um panorama que nós estamos fazendo. Estamos passando lição por lição, tema por tema, tópico por tópico, tá? Para trazer aqui um panorama dentro de uma cronologia, de uma linha cronológica, tentando traçar uma linha cronológica, tá bom? Então, olha aqui, ó. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Temos aqui, primeiro, sinais da vinda da igreja, da vida na igreja, sinais da vida na igreja. Segundo, sinais nos céus da vida, da vinda de Cristo. Terceiro, guerras, conflitos e também terremotos. Então, leitura bíblica, está aqui o texto áureo, Mateus 24, versículo 3, e a leitura em si, Mateus 24, versículo 3 ao 8, depois versículo 11 ao 14. Ponto 1. Sinais da vida da igreja. Sinais da vida da igreja. Então é bom e importante prestarmos aqui um pouco mais de atenção, né, sobre essa temática. Vamos ver quais são eles? Aqui, ó. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, que é a segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Então, os falsos profetas, né? O crente, primeiro, os falsos profetas. Nós precisamos entender e olhar para esses sinais, os sinais dos falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso, Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Mateus 24, versículo 4 ao 5. Ponto 2. Apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2:3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. 1 Timóteo 4:1. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Terceiro ponto, doutrinas de demônios. Olha aqui,
Paulo falando, né, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, capítulo 4 e, e versículo 1. E também podemos ver ali todo o capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Então, estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina. Atualmente, temos visto o evangelho do entretenimento, que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. Por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo santificados ou acabam sendo levados pela apostasia moral. Então, essa doutrina aqui, ó, da confissão positiva é aquela chamada confissão do determinismo, né? Do determino, eu determino, né? É, onde aquilo que o homem deseja, onde Deus é o patrão do homem, onde Deus é o servo do homem, né? O homem eu determino, eu ordeno, e na verdade o homem não determina nada. Tá? Quem determina tudo, quem ordena tudo, quem faz tudo é Deus. E essa confissão positiva é muito vista nas igrejas neopentecostais. Tá? A teologia da prosperidade nem se fala, né? Onde o foco é riquezas, bens materiais e vida próspera materialmente em detrimento de uma vida espiritual. Então, perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Mateus 24, 9. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Segundo, sinais nos céus da vinda de Cristo. Ponto 1. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como por exemplo grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Notemos que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Não devemos especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam. Porém, sabemos que eles trarão espanto a todos que o virem, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Ponto 2. Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Próximo. Ponto 3. Guerras, conflitos e terremotos. Ponto. Guerras e conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais de sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Recentemente, alguns que pertencem à ala dos extremistas efetuaram atentados terroristas na França, na Tunísia e no Kuwait, matando dezenas de pessoas. O grupo extremista que atua no norte da Nigéria, o Boko Haram, tem como um dos seus alvos a destruição da fé cristã. Nós temos visto aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, né, ou da Rússia contra a Ucrânia. Temos visto os conflitos de Israel, da faixa de Gaza. Temos visto vários conflitos aí de Israel contra as nações inimigas, né? E nós temos visto a crise agora na França, nós temos visto a alta do dólar aqui no nosso país, e assim, a geopolítica está se movimentando, os países estão se movimentando, né? Existe a Coreia do Sul que agora decretou a lei marcial e depois voltou atrás. Então, no grande caos, na grande desordem, também era um país capitalista. Segundo, terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. De acordo com
ao United States Geological Survey dos Estados Unidos, né? A geologia dos Estados Unidos, né? Entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos tremores ocorre em escalas imperceptíveis ao ser humano. O sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem no céu. Mateus 24:30. Aqui, semeion, do grego. Sinal provavelmente signifique bandeira ou estandarte. A volta de Jesus será visível e anunciada ao som de trombetas, com Cristo nos céus envolto em um estandarte. Esta geração, a geração neste caso, é a que presenciar os terríveis eventos descritos em Mateus 24. Até lá, nenhum ser vivo saberá quando será a volta triunfante de Jesus. No entanto, podem saber que acontecerá entre anos que marcam a expectativa de vida de uma pessoa. Então, o que nós podemos ponderar e podemos mensurar é simplesmente é, marcar ou estar dentro de uma perspectiva de vida de uma pessoa. Uma pessoa pode viver quanto tempo? Então, a gente não sabe. Pode morrer. Existem jovens morrendo e idosos aí ainda com muita vida e vigor. Temos visto jovens com 20, 18, 17, né, 16 ou até menos, morrendo, se entregando aí a uma vida pregressa, a uma vida desregrada, uma vida sem Deus, e em contrapartida nós temos visto idosos vivendo a 70, 80, 90 ou até um pouco mais, né? Mas um fato é, e isso eu te digo, Jesus virá. Lição 3. Aguardando a volta do Senhor. Então, ponto 1, aguardando a volta do Senhor. Ponto 2, atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Terceiro, atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. O texto áudio está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que é a leitura bíblica em classe, Mateus 24, versículo 42 ao 46. Então, aqui, ó, ponto 1, aguardando a volta do Senhor. Aguardando como? Com fé e vigilância. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Por não sabermos a data da segunda vinda de Jesus, temos de ter uma conduta ilibada em nosso dia a dia. Temos que aguardar a volta de Cristo em santidade e com o coração repleto de fé. Precisamos também desejar a volta de Cristo como os crentes de Tessalônica. Ponto 2. Precisamos aguardar a volta do Senhor cheios do Espírito Santo. Jesus ensinou a parábola das 10 virgens para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com esta parábola também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus por sua condição espiritual. As virgens prudentes representam os crentes fiéis que esperam a vinda de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas era pouco. Suas lâmpadas logo se apagariam. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível o crente esperar a vinda de Jesus de forma santa. Ponto 3. Subtópico 3 aqui no caso, né? Em santidade e em amor. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. O que identifica uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor altruísta. É o amor que identifica se somos ou não um cristão. Quem não ama seu irmão não experimentou o novo nascimento. Logo, precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo. Tópico 2. Atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Primeira atitude errada. Ignorar a vinda de Jesus. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, Jesus contou uma parábola sobre um servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é o mau servo? Jesus mostra que é aquele que diz: o meu senhor tarde virá. Então, este passa a viver de um modo negligente, desatento, maltratando seus conservos e completamente alheio à volta de seu senhor.
Muitos, infelizmente, estão vivendo como o mau servo da parábola. Porém, a este diz o Senhor: virá o Senhor daquele servo um dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nestes tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos que estão brincando de ser crentes, ignorando a iminente vinda do Senhor e agindo como o mau servo. Viva com responsabilidade. Siga o exemplo do servo fiel e prudente e jamais negligencie a obra de Deus, nem se embarace com as coisas deste mundo. Mateus 24, versículo 45 e 46. Subtópico 2. Correlação atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Não podemos, de maneira nenhuma, escarnecer das profecias. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo deu como resposta o ensino bíblico, que indica a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Há teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é apenas uma utopia. Isso é escarnecer dessa verdade bíblica. Terceiro ponto. Atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Quais são as atitudes de quem é fiel? Primeiro, tem uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus, mediante a fé. Não é somente o seu corpo físico visível que deve ser conservados corretos, tá? Há crentes que são como os sepulcros caiados, pois em seu interior, em sua alma e espírito, há somente podridão. Estes são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódio, etc. Sejamos santos em todo o nosso ser, pois em breve Jesus virá. Então, não é somente no nosso corpo físico visível que deve ser conservado puro, mas o nosso espírito e alma, que são partes invisíveis, também devem ser conservados de maneira correta. Ponto 2, aqui no subtópico. Não dá lugar à carne. Atualmente, muitos crentes não se estão se aproveitando da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos, onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, porém não crescem na graça e conhecimento. 2 Pedro 3,18. Não se esqueça de que em breve Jesus virá e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus que é amor é também um fogo consumidor. Ponto 3, o subtópico 3 aqui, ó. Dar frutos. É importante que o servo fiel que aguarda a volta do Senhor precisa frutificar. São, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Trabalhe para o Senhor. Seja o semeador. Pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá, quando não poderemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas. Muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Atitude do servo fiel ante a volta do Senhor Jesus. Vamos ver algumas? Tem uma vida irrepreensível. Filipenses 2,15. Não dar lugar à carne. Gálatas 5, versículo 13 e 16. Dar frutos. João 15,16. Ler a palavra de Deus e orar. Mateus 22,29. Lucas 22,40. Então, vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação ou a grande aflição. A palavra grega tríplice significa tribulação. É usada para definir sofrimentos terríveis, matanças e doenças.
Todas as profecias do Antigo Testamento prevêem esse período anterior à grande intervenção redentora de Deus em favor de seu povo no final da história. A referência que Jesus faz dessa tribulação, como nunca houve na história do mundo, se ajustará à visão profética do Antigo Testamento. Tá ok? Então, essa é uma definição da grande tribulação, uma rápida definição. Lição 4. Esteja alerta e vigilante. Jesus voltará. Olha aqui, é um chamamento, tá? É um chamado para que venhamos nos manter vigilantes, alertas. Então, a vinda de Jesus será repentina. Ponto 2. Como foi nos dias de Noé. Ponto 3. A corrupção geral da terra. E ponto 4. Como foi nos dias de Ló. Tá bom? Aqui, ó. Texto áudio, Lucas 17, 24. Leitura bíblica em classe, Lucas 17, 24 até o 30. O primeiro tópico diz assim: a vinda de Jesus será repentina. Ninguém sabe o dia, nem a hora e nem qual momento acontecerá. Então, como relâmpago, a velocidade, né? Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Lucas 17, 23. Diante dessa advertência, só nos resta orar a Deus e vigiar para que não fiquemos para trás na volta de Jesus e para que não sejamos confundidos, pois muitos falsos cristos vão surgir tentando enganar os crentes e mesmo os ímpios. O outro ponto é: a vinda de Jesus será repentina e como um ladrão. Mateus 24, 43, Jesus faz uma comparação da ação repentina e inesperada que o ladrão comete, que o ladrão atua. Da mesma forma, a sua vinda vai ser no momento em que ninguém espera, vai ser no momento, vai pegar muita gente de surpresa, vai pegar muita gente despreparada, vai pegar muita gente em pecado. Cuidado. Como podemos proteger-nos espiritualmente? Uma pergunta aqui interessante. Aqui, lendo, meditando e obedecendo à palavra de Deus, orando, buscando a santificação e participando da comunhão com os santos. Esteja preparado e em segurança para a vinda de Jesus. Não descuide de sua casa espiritual. Ponto 2. Como foi nos dias de Noé? Ponto 1. Aqui, ó, comiam e bebiam. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida transcorrerá normalmente, sem qualquer aviso prévio. Neste glorioso dia, as pessoas estarão realizando seus afazeres diários, trabalhando, estudando, indo à igreja, comprando, negociando, etc., quando serão surpreendidas pela volta de Jesus, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Façamos como Noé, pregoando a justiça e o juízo divino, pois em breve Jesus virá. Ponto 2. Casavam e davam-se em casamento. Casar e formar uma família são projetos de Deus para o ser humano. Deus deseja o bem-estar do homem e o casamento contribui para isso. Porém, muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges e filhos que se esquecem que estamos neste mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Mais uma vez, Jesus está afirmando que no dia da sua vinda as pessoas estarão realizando seus afazeres, tá? Diários, quando serão surpreendidas, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Corrupção geral da terra. Ponto 3 aqui, ó. Toda a terra estava corrompida e violenta. Gênesis 6, versículo 11 e 12. Não havia uma cidade na terra em que a maldade e a depravação não houvessem chegado. Segundo órgãos de pesquisas, o Brasil tem 10% dos homicídios no mundo. A cada ano morrem 50 mil pessoas assassinadas, sendo a maior parte jovens de 15 a 24 anos. 45 mil morrem pela violência no trânsito. Certamente a violência e a corrupção moral são sinais da volta de Jesus. A igreja precisa orar mais por nossos pais, por nosso país e pelas nações. Precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, levando a mensagem da salvação e vivendo como sal e luz em meio ao mundo que está agonizando. O segundo ponto aqui, ó, juízo de Deus sobre a corrupção geral. Se existe corrupção geral, então também há juízo.
Deus resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé, sua família e os animais, salvando-os da arca. Depois da volta de Jesus, haverá terrível juízo sobre os ímpios. Hoje, muitos crentes não oram nem vigiam. É sinal de que o principal na vida do crente está sendo desprezado. Mas as Escrituras alertam: orai sem cessar. 4. Como foi nos dias de Ló? Como foi esses dias? Dias de intensa corrupção. Lucas 17, 28. O dia do juízo de Deus veio para os habitantes de Sodoma e Gomorra em um momento em que eles não esperavam. A vida seguia seu curso normal quando Deus fez chover enxofre e fogo, destruindo aquelas cidades de um modo fulminante e para sempre. A mulher de Ló, durante a fuga, resolveu olhar para trás e ficou petrificada. Jesus certa vez alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. O coração da mulher de Ló estava na sua cidade, em seus bens materiais. Que nossos corações não estejam nas coisas deste mundo, casas, carros, conquistas, etc., mas nas coisas do alto, de Deus, pois no grande dia do Senhor não vamos levar nada desse mundo. Ponto 2 aqui, ó, a corrupção mundial. Nos dias de Ló, os dias de Ló são emblemáticos e um sinal para os dias em que vivemos. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma nação onde a maioria das pessoas se diz cristã, aprovou o casamento gay e igrejas ditas evangélicas, concordando com tal prática, dão total apoio a este tipo de união considerada abominação ao Senhor. No Brasil, o Plano Nacional de Direitos Humanos quer assegurar os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo. Isso significa que no programa oficial, o governo considerará a prostituição uma atividade profissional. Subtópico 3. A destruição da família. No Brasil, temos visto vários projetos cujo objetivo é dar fim ao modelo bíblico cristão de família. O que está por trás desses projetos é o diabo, pois seu objetivo é destruir a família tradicional constituída de pai, mãe e filhos, como Deus instituiu. A diabólica ideologia de gênero tem sido disseminada em nossa nação, que ensina que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido, ou seja, nem é homem ou mulher. Eles dizem erroneamente ser gênero neutro. É uma prova inequívoca de que a iniquidade está se multiplicando de forma avassaladora, o que faz soar a contagem regressiva para o Apocalipse. Tem aqui, o destaque aqui, ó, daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Como somos tolos em nos importarmos com datas, quando o próprio Cristo não se mostrou preocupado com a data específica? Fomos chamados para confiar na bondade, na bondade de Deus e nos concentrarmos na obediência de seus desejos. Ele revelou isso de maneira muito clara na palavra. Vamos para o próximo slide. Lição 5. O arrebatamento da igreja. Ponto 1. Todos os salvos serão arrebatados. Ponto 2. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Ponto 3. Antes do arrebatamento e depois dele. Vamos lá. Texto áureo, 1 Tessalonicenses 4,17, leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Então aqui, ó, no ponto 1 diz, todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 17. Subtópico 1. A reunião dos santos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina de um modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte, e os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. No subtópico 2 diz, quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento.
Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor os ímpios ficarão de fora. Mas os que permanecerem no Senhor serão transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer. Não desista. Subtópico 2: o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Temos aqui o primeiro subtópico dizendo a ignorância acerca dos mortos. A palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar. Não precisamos nos preocupar com aqueles que já dormem com o Senhor, pois quando chegarmos aos céus, os encontraremos. O segundo subtópico diz: a primeira e a segunda ressurreição. É a ressurreição dos mortos, daqueles que esperam a volta de Jesus. Tudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas. O grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Ponto 3. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. 1 Tessalonicenses 4,17. A transformação dos vivos é um mistério. Pela transformação, o corpo se tornará espiritual e glorificado. Diz a Bíblia que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, com corpos glorificados semelhantes ao de Jesus. Então, a primeira ressurreição falando lá é a ressurreição para glorificação. A primeira ressurreição fala exatamente do evento glorioso. Por exemplo, as duas testemunhas vão participar, o grupo dos mártires e aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. E a segunda ressurreição já serão para os ímpios após o milênio, que passarão pelo grande trono branco. Daniel fala que muitos ressuscitarão para a glória eterna, ressuscitarão para o futuro eterno, e outros ressuscitarão para o destino sem Deus eterno, né? Para a tristeza ou agonia eterna. Tá ok? Então aqui, ó. Interessante aqui esse slide. Então a igreja vai estar na terra, presta atenção, a igreja vai estar na terra, né? O período da igreja que nós estamos vivendo, pré-tribulacionista, né? E pré-milenista, que somos nós acreditamos nisso. Então, podemos aí ver embaixo aqui, ó, a imagem, ó, a igreja vai estar aqui na terra, a igreja na terra, Jesus vem nos ares, né? O Senhor descerá ao som da trombeta de Deus, virá nos ares ou entre as nuvens e vai chamar a igreja. Tá? Então a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como diz o Paulo em Tessalonicenses. Então Cristo chegará nos ares, os mortos, ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão, nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e levados para Cristo. E nos ares nos encontraremos com o Senhor. Tá ok? E ali estaremos para sempre com Ele. Esta é a primeira fase, que é chamada de invisível. Por quê? Porque será apenas para a igreja. A humanidade, as nações não verão a Cristo. Por isso que é invisível. Ele vai vir até as nuvens dos ares e chamará a igreja. Tantos os que morreram em Cristo, tantos que ficarem vivos, serão levados para Ele. Tá? Então, nesse momento aqui, o nosso corpo será glorificado, tá? Tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão. Então, nós seremos transformados em um corpo glorificado, onde a morte, o inferno e nada que nos contamine terá mais poder sobre o nosso corpo, porque estaremos glorificados. Aqui é o ponto máximo da santificação. Ok? Então, subiu, tá? A seta para cima, Jesus com a seta para baixo, e ele ficando aqui no meio, chamando a igreja, os salvos. Note que embaixo aqui tem 7 anos de tribulação na terra. Aqui, ó, tribulação. Então, depois que subir a igreja, ser arrebatada, vai dar início à grande tribulação. Tá ok? Então,
Quando se dará a segunda vinda de Cristo? Cristo vai vir, tá vendo aqui a outra setinha? Note que Cristo não vem sem espada na primeira fase, porque ele vem só para rebanhar, só para agregar. Na segunda vinda, tá? Cristo vai descer, vai aparecer e Cristo vai fazer o quê? Ele irá destruir o iníquo. E com essa destruição aqui, tá? Com essa destruição aqui, Cristo virá em três glórias, né? A glória dele, a glória dos anjos e a glória da igreja. Cristo virá com as três glórias que descerá. E depois do aniquilamento do iníquo, né? Destruição do iníquo, das nações que se rebelaram contra Deus, os que aceitaram a marca da besta, os que aderiram ao sistema mundano da besta, né, serão destruídos. E assim, Cristo dará vitória a Israel, tá? No final dos 7 anos, Israel será cercada e não terá forças para destruir os seus inimigos. É nessa hora, no final da grande tribulação, deste conflito, onde Cristo aparecerá e destruirá e aniquilará o iníquo, né? Destruirá o iníquo. Aí, depois da destruição do iníquo, Deus, Cristo, né? Ele vai dar início ao 1000 anos de reinado, que é chamado do período milenial, ou dispensação última, chamada dispensação milenial. Nós estamos na sexta dispensação, chamada de graça, tá? Que é a plenitude da igreja, a, o tempo dos gentios e assim por diante. Tá ok? Então, no final da grande tribulação, Cristo desce, destrói as nações que se rebelaram contra ele, que se juntaram com a besta, o falso profeta, o anticristo, e nós já sabíamos o resultado. Depois desse vencimento, depois dessa vitória de Cristo, ele planta o milênio, 1000 anos de reinado, para cumprir a profecia ali do Antigo Testamento, que seu reino é eterno e nunca terá fim. Né? Aqui, Cristo estará reinando sobre Israel. Tá ok? Então é bem simples aqui a imagem, não tem muita confusão não. Vamos então para o próximo slide. Está bem explicativo aqui, um slide bem legal. Então, segunda vinda de Cristo. Arrebatamento ocorre ao mesmo tempo, né? Período da igreja. Aí temos o pós-tribulacionista. Essa é a visão do pós-tribulacionista. O que é que eles dizem? Que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento será tudo de uma vez só. Tá? Não, não vai ter aquele, não vai ser um arrebatamento invisível. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Cristo vai descer, tá? No final da grande tribulação, Cristo desce, a igreja vai estar vivendo a grande tribulação, tá? A igreja vai estar vivendo a grande tribulação, vai passar pela grande tribulação, e no final dessa grande tribulação, Cristo vai vir, arrebata a igreja, tá? E ao mesmo tempo que arrebata a igreja, ali mesmo ele já destrói o inimigo, tá? Os mortos em Cristo vão ressuscitar nesse momento, no final da grande tribulação, os mortos em Cristo arrebata a igreja, serão arrebatados, né? E Cristo leva todo mundo para si, né? Após a grande tribulação, e já dá a sentença ao iníquo, né? Então, tudo ao mesmo tempo. Então, Cristo vem, final da grande tribulação, Israel pelejando contra os inimigos. Aí Jesus aparece no céu. Aí os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que ficamos vivos também, sobe junto. Ao mesmo tempo que isso acontece, Cristo já destrói o iníquo, né? A tríade satânica, a tríade maligna, e já em seguida já implanta o milênio. Por isso que é pós-tribulacionista e pré-milenista. Tá? Ou seja, depois da grande tribulação, Cristo desce, faz todo esse reboliço aí, né? E aí já vence o maligno, destrói a besta e seus adeptos, e as nações que se colunharam com ele e fizeram conluio com ele, e já inicia o milênio. Tá? E Cristo desce à terra com os santos arrebatados para reinar durante o milênio. Então, aí, o povo que morreu em Cristo sobe e depois desce com Cristo para reinar
no milênio, ou durante o milênio. Essa é a visão do pós e pré-milenista, o pós-milenismo, né? Então, terceiro, antes do arrebatamento e depois dele. Então, antes é preciso vigilância. Como já é do seu conhecimento, né? Você que está acompanhando aqui esse slide, todo crente deve estar preparado a cada dia, a cada instante para o arrebatamento. Quando a trombeta de Deus tocar anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo, um segundo sequer para alguém se preparar. Por quê? No arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente, num abrir e fechar de olhos. O segundo tópico aqui, o subtópico, diz: depois, antes, precisa de vigilância e depois viveremos felizes para sempre, né? Porque Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Oh, glória! A vinda do Filho de Deus. Então, olha aqui, ó. A vinda de Jesus ocorrerá em duas fases distintas. Na primeira fase, como expliquei, haverá o arrebatamento da igreja, Cristo vem nos ares, nenhuma nação vê, só a igreja vê a Cristo. Tá? Jesus voltará invisível aos olhos do mundo, detendo-se nas nuvens e, em abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os santos. Isso ocorrerá antes da grande tribulação. Já a segunda fase do Senhor acontecerá 7 anos mais tarde, já no fim da grande tribulação. Desta vez, ele voltará em grande poder e glória, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados. Virá então para salvar e restaurar o povo de Israel, destruir o anticristo, amarrar o diabo e governar a terra por 1000 anos. Vamos para a sexta lição. Tribunal de Cristo e os galardões. Então, depois que a igreja for arrebatada, ela vai passar pelo Tribunal de Cristo. Aqui, ó, ponto 1. O Tribunal de Cristo e os crentes. 2. As obras dos crentes e o julgamento de Cristo. 3. A prestação de contas do crente e os galardões. Então, o texto áudio está em 2 Coríntios 5, 10. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15. O Tribunal de Cristo e os crentes. O julgamento. Todos os crentes já transformados e com corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. É bom deixar bem claro algumas coisas aqui. Ó, não se trata de julgamento de pecados, pois os que serão julgados já estão ou já são salvos. Outro, os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados no juízo do trono branco após o milênio. Lembrando, neste tribunal de Cristo serão julgadas as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o galardão. Então, quando será? O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. Naquele grande dia, todos os crentes que permaneceram fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo foi um servo que sofreu muitas coisas, né? Sofreu muitas perseguições e por assim dizemos. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, o recompensa. Ele afirmou que naquele dia receberia a coroa da justiça que lhe havia sido reservada. Quem será o juiz? Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Então, lembrando que o tribunal de Cristo, irmão, é para julgamento de obras, não de salvação. Porque só o fato de você estar no tribunal de Cristo, você já está salvo. O que vai ali é ser julgado as obras para ver quem ou não é merecedor de galardões, coroas e láureas. Segundo ponto, a obra dos crentes e o julgamento de Cristo. Ponto 1. A precisão do julgamento. Julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Estes buscam satisfazer seus interesses pessoais.
busca seus próprios galardões. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Ponto 2 aqui, ó, subtópico: ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus. Ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Subtópico 3. As obras que perecerão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Observe. Obras consideradas como madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, elas vão desaparecer. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não o faz para a glória de Deus. Madeira não resiste ao fogo. Outro material é o feno. Feno é capim e erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como erva seca. O capim é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes já receberam o seu galardão, aqui mesmo. Palha. Madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. É instável. Não pode se misturar com o trigo. Palha representa obras sem firmeza, ou seja, feita por crentes que são inconstantes. Muitos vivem mudando de igrejas, de costumes, de crenças, etc. São levados como a palha, por todo o vento de doutrina. Terceiro aqui, ó. Prestação de contas do crente e os galardões. Galardões são prêmios, lauréis. Aqui o crente fez jus, pois desempenhou bem a função para a qual foi vocacionado no reino de Deus. Ponto 1. Os pastores darão conta dos seus rebanhos. O profeta Ezequiel criticou os líderes pastores de Israel por cuidarem de si mesmo ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor. Leia Ezequiel 34. O Senhor dará a justa recompensa a cada pastor pelo seu trabalho. Muitos têm se desgarrado física e emocionalmente em favor das ovelhas do Senhor. São incansáveis na pregação, no ensino da palavra, visitando e cuidando de cada ovelha com muito carinho e zelo, seguindo o exemplo do bom pastor, João 10:10. Estes receberão o justo galardão pelo trabalho realizado. Ponto 2. Crentes darão conta de seus talentos. Todo crente recebeu algum tipo de talento, habilidades, dons do Senhor. Uns recebem mais e outros menos, pois estes são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, mas todos recebem. O Senhor espera que venhamos desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai. Você é responsável perante o Senhor por usar bem aquilo que ele lhe concedeu. Não age jamais como o servo negligente que, com medo do seu senhor, enterrou seu talento. Prêmio do Senhor. Galardão, prêmio, a que fará jus o crente que tiver desempenhado bem a sua função no reino de Deus. O apóstolo Paulo adianta que tais honrarias estarão infinitamente além do que sonha ou cogita o espírito humano. Mas como está escrito,
As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Além da Nova Jerusalém, com todos os seus indivisíveis e inimagináveis encantos, o maior galardão do crente fiel será a presença do Senhor. Esta união, aqui a Bíblia cognomina de as bodas do Cordeiro, representa o cumprimento pleno de nossos anseios, que desde a queda vem nos crivando a alma de expectativas. Não pode haver galardão maior do que a presença de Deus entre seu povo. Maravilha. Sétima lição: as bodas do Cordeiro. Ponto 1. As bodas do Cordeiro. 2. A rejeição ao convite do Cordeiro. 3. A noiva do Cordeiro. Leitura bíblica está aí. Texto áureo. Apocalipse 19:9. Leitura bíblica em classe. Mateus 22, versículo do 1 ao 14. Ponto 1. O primeiro tópico. As bodas do Cordeiro. O que será? As bodas serão um encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a sua igreja amada. Jesus previu esse acontecimento. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Ponto subtópico 2. Quem poderá participar destas bodas? Quem? Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Quem ficará de fora deste glorioso evento? A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiverem fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, Apocalipse 22, versículo 12 ao 15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Na Bíblia, temos esses preceitos em vários textos, como em Mateus 5:32, 15:19, 19:9. Relações ilícitas. 1 Coríntios 5:1, fornicação. 6:18, 7:2, impureza. Apocalipse 17:2, devassidão. As Escrituras Sagradas hoje nos advertem que vos abstenhais da prostituição. Segundo, a rejeição ao convite do Cordeiro. O convite ao povo de Israel. No texto de Mateus 22, versículo 1 ao 14, vê que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu filho Jesus Cristo. No primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados para as bodas. A estes não quiseram vir. E estes não quiseram vir. Versículo 3. Atualmente, muitos também não dão ouvidos aos profetas do Altíssimo que têm alertado a igreja quanto à volta do rei. Subtópico 2. A tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos anos. Eles sofreram com os cativeiros assírios e babilônicos, onde amargaram a dor por causa de sua desobediência. Até hoje, Israel, como um todo, sofre por não reconhecer Jesus como o Messias. Mas há um remanescente que será salvo. Romanos 9:27, Apocalipse 7, 4 a 8. Subtópico 3. O rei convida a todos. Na parábola das bodas, o rei envia o convite a todos que pertencem ao seu reino. Porém, seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Estes que tiveram a liberdade de rejeitarem o convite refere-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitarem o convite de Jesus Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença e da comunhão do Filho de Deus. Tópico 3. A noiva do Cordeiro. Assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para sentar-se à mesa do rei. Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Subtópico 2. As características da noiva do Cordeiro. É fiel. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes. Estes são infiéis a seus cônjuges, pastores, igreja e ministério.
B. É santa. A noiva do Cordeiro é santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação. Letra C. Não dá lugar ao mundo. A palavra de Deus nos adverte. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Letra D. Espera pelo noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo. Esta é a nossa verdadeira esperança. Letra E. Adora a Deus. A noiva do Cordeiro adora a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23. E letra F. Proclama a mensagem do noivo. Jesus mandou seus servos proclamarem o evangelho. Todo o mundo, por todo o mundo e a toda criatura. Então, vamos falar um pouco mais sobre as bodas do Cordeiro aqui em um resumo. Bodas do Cordeiro, que é consumação da união mística entre Cristo e a sua igreja. Será uma celebração tão elevada e inefável que não encontrará precedente algum, quer no tempo, quer no espaço. Começará com o arrebatamento dos santos e há de continuar por toda a eternidade. Nas bodas do Cordeiro, a igreja apossar-se-á de toda a sua herança como a noiva de Cristo, e Cristo a possuirá, concretizando, assim, de maneira amorosa e eterna, o alvo maior do plano redentivo. Deus entre o seu povo e o seu povo, a desfrutar-lhe de todos os benefícios advindos desta comunhão. Será um acontecimento tão ímpar na história do amor de Deus que todos são convidados a tomar parte. Lição 8. A grande tribulação. Ponto 1. A grande tribulação. Ponto 2. A manifestação da trindade satânica na grande tribulação. E 3. O juízo de Deus sobre o mundo. Então vamos lá. A grande tribulação. Aqui. O que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição e angústias terá a duração de 7 anos. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, a segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso. Os avisos e juízos de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo e obedecem à sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra. Ponto 2. A igreja passará pela grande tribulação? É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. João, no Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Ponto 2. A manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Então, a manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. O espírito dele já está no mundo. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem o sinal, um nome e um número. Apocalipse 13:17. Seu número é 666. Quem não tiver essa marca será morto e não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Ponto 2. Um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Os 10 chifres da besta de Apocalipse
13:1 e 17:3 indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu, que dominará os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Subtópico 3, o falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Ponto 3. Juízos de Deus sobre o mundo. Olha aí. No livro selado e sua abertura, Apocalipse 5:1. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se darão os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco como cavaleiro. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo que virá seduzir as nações. O segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu e desta vez ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém e profanará o templo, e os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. O terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome figurada pelo cavalo preto. Quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Haverá uma escassez nunca vista. O quarto e quinto selos. Na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. O sexto e o sétimo selo. Vence um grande tremor de terra, eclipse total no sol e lua fica vermelha. Estrelas caem, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem clamando que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Não se sabe quantos morrerão nesse evento. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas que os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse são descritos os eventos das 7 taças. A grande tribulação. Tanto Daniel quanto Jesus viram um cumprimento mais importante. Daniel 12:1 dá um pulo para frente para o tempo da grande tribulação
e a identifica como um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Jesus também identificou aquele tempo como uma grande aflição. No mundo presente, muitos crentes já estão sofrendo aflição, mas a grande tribulação será marcada pela ira de Deus mais do que qualquer coisa que o mundo já tem conhecido, conforme identifica Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 8. Naquele período também surgirá um ditador mundial, o Anticristo. Lição 9. A vinda de Jesus em glória. Ponto 1. Jesus voltará e todos o verão. 2. Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. E 3. Preparação para o milênio. O textuário, Mateus 24:30, a leitura bíblica em classe está em Mateus 24, versículo 29 e versículo 30. Apocalipse 19, versículo 19, versículo 20. Depois, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Então, Jesus voltará e todos o verão. Jesus voltará com poder e glória. Após as bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos, como prometeu aos seus discípulos. E sua vinda será visível aos olhos de todo o mundo. Ele voltará para dar fim às catástrofes mundiais, acabar com uma grande tribulação, livrar Israel do anticristo e seus aliados e implantar o seu reino milenial. Com a sua vinda em glória, ele preparará o mundo para o milênio. Antes deste, diversos eventos serão vistos na terra, protagonizados pelo Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2. O cortejo que acompanhará o rei. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. João registrou no Apocalipse uma visão do cortejo real que acompanhará Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do universo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e regerá as nações com vara de ferro, símbolo de autoridade absoluta. Então, Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel. Então, a recompensa dos ímpios. Nunca a depravação, a iniquidade e as blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século XXI. A corrupção, a injustiça, a ganância vem sendo praticada com respaldo legal e institucional, ignorando as leis de Deus. O casamento é desprezado e a família também, e está sendo substituída por configurações que não obedecem ao padrão bíblico. Além disso, a corrupção que destrói grandemente não tem limites assim como a violência. Jesus castigará severamente os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. A Batalha do Armagedon. Os exercícios do Anticristo se reunirão para destruir os exércitos do Anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. O objetivo é exterminar Israel. A batalha durará um dia. Será uma batalha em que Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. 1/3 dos judeus morrerá. Mulheres serão violentadas. E a situação de Israel será muito crítica. Jesus então aparecerá para socorrer Israel. Ele destruirá as nações que vierem contra Jerusalém. Só então Israel reconhecerá que Jesus é o Messias. Tópico 3. Subtópico 3. O anticristo se voltará contra Jesus. Será o seu fim. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. E os exércitos inimigos serão destruídos. Jesus vencerá o anticristo como um fogo e os carros do céu serão como uma tempestade. E, com o assopro da sua boca, destruirá todos os sistemas mundiais e a satânica nova ordem mundial. Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no ardente lago de fogo e de enxofre. O anjo poderoso prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde permanecerá durante 1000 anos.
Subtópico 4. O fim da batalha do Armagedon. Com a prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, a trindade satânica estará destruída. Os pecadores, ante os juízos de Jesus sobre a besta e os inimigos de Israel, terão tanto favor que clamarão pela morte. Terão tanto pavor, que clamarão pela morte. Não será a estratégia de guerra de Israel que derrotará seus inimigos, mas o poder de Deus e de Cristo vindo do céu. Com a vitória retumbante de Jesus sobre o anticristo, o diabo e o falso profeta, Israel será salvo da destruição e assumirá suas funções no milênio. O texto de Ezequiel 36, 26 ao 38 revela como será a restauração de Israel após a derrota dos exércitos inimigos por Jesus. Subtópico 5. O julgamento divino. Todas as nações, especialmente as que se levantaram contra Israel, serão julgadas. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono de glória no lugar chamado Vale de Josafá, onde serão julgadas as nações coletivamente. De acordo com Eurico Bergstein, possivelmente virão à presença de Jesus as autoridades constituídas de cada nação. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel. A separação dos bodes e das ovelhas. Jesus utilizou como exemplo ovelhas e bodes para mostrar a diferença que existe entre os incrédulos e os crentes. Era comum as ovelhas e os bodes pastarem juntos. Todavia, na hora da tosquia, eles eram separados. As ovelhas são todos aqueles que pela fé aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, tornando-se filhos ou filhas de Deus. Os bodes são aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. 3. Preparação para o milênio. Subtópico 1. Satanás é preso por 1000 anos. Para onde irão os que foram derrotados na batalha do Armagedon? Segundo a palavra de Deus, eles terão 3 destinos diferentes. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final, e Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Subtópico 2. Quem estará no milênio com Cristo? Todas as ovelhas de Jesus Cristo entrarão no milênio para reinar com ele. Os bodes serão lançados no inferno. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos, literalmente, bem como os homens que não adoraram a besta. Também entrará o restante das nações que escaparem da grande tribulação. Os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final após os 1000 anos. A Batalha do Armagedon, enfrentamento bélico espiritual que se dará entre as nações de Cristo e as do mal na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. A batalha terá como palco as montanhas de Megido, localizadas a 24 quilômetros de Nazaré, no Vale de Megido. Foram travadas as memoráveis batalhas de Israel. Aqui Baraque obteve grande vitória sobre os cananeus e Gideão sobre os midianitas. Também em Megido morreram 2 reis hebreus, Saul e Josias. Lição 10. Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Ponto 1. O reino milenial. 2. O governo de Jesus Cristo. E 3. Aspectos relevantes do milênio. Texto áureo, Apocalipse 20, versículo 4. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 20, versículo do 1 ao 6. Vamos lá. O reino milenial. A restauração da terra. O homem fracassou em cuidar de si mesmo e do seu habitat. A queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado e aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenial. Subtópico 2. A terra será governada por Jesus. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor. E um será o seu nome. Todos terão que se prostrar reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Subtópico 3. Jesus será Jerusalém
será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências. Tópico 2: Governo de Jesus Cristo. Então, Jesus governará com os seus servos. No milênio, o governo de Cristo será teocrático, vindo do céu e plantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará ao outro povo, será eterno. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. As palavras do salmista, declaradas no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. A igreja reinará com Cristo. Olha aí. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar os anjos. E aqui, subtópico 3, a Nova Jerusalém. É a cidade celeste e eterna que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro poderão desfrutar de tal preciosidade. Ali não haverá choro nem dor e todos viverão eternamente com Cristo. 3. Aspectos relevantes do milênio. Então vamos lá. Quem vai participar deste milênio? Vão participar do milênio todos os salvos em Jesus Cristo, o remanescente dos israelitas salvos por Cristo na batalha do Armagedon e os que escaparem da grande tribulação. Subtópico 2. Haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo, será um verdadeiro avivamento mundial. 3. Haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. Não haverá mais guerras ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. A justiça e a verdade neste período serão plenas, pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. 4. A natureza será transformada. Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver harmoniosamente com o ser humano. Leia Isaías 11, versículos 6 a 8. A maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Não haverá necessidade de agrotóxicos, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes, terremotos, nem falta de alimentos na terra, pois terá uma produção agrícola jamais vista. Subtópico 5. Haverá saúde e prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis à melhoria da qualidade de vida do planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de saúde. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão as melhores jamais vistas. Milênio. Do latim millennium, 1000 anos. Reino com duração de 1000 anos a ser instaurado na terra pelo Senhor Jesus logo após o arrebatamento da igreja e do término da grande tribulação. Trata-se de um reino literal cujo principal objetivo é a exaltação de Jesus, não somente como o Messias de Israel, como de todas as demais nações. O milênio será um período de paz universal. As nações não mais aprenderão a guerra. Utilizarão todo o seu potencial tecnológico na agricultura. Lição 11. O juízo final. Eventos que antecedem o juízo final. 2. O juízo final. 3. As bases do juízo final. Então podemos ver aqui, o texto áureo, Apocalipse 20, 11, leitura bíblica em classe, João 3, versículos 18 e 19, Apocalipse 20, versículo 11 até o 15. Eventos que antecedem o juízo final. Subtópico 1. A última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram oportunidade de ter sua fé provada. Diante das tentações malignas, ele enganará as nações e elas não se renderão a Cristo.
O mesmo fez a multidão que escolheu soltar a Barrabás e condenar Jesus. Subtópico 2. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, que estava no abismo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só depois da última rebelião do maligno é que sua prisão para sempre e que será estabelecido o juízo final. Então, os julgamentos futuros. Então, a era da igreja, né? Aí tem o tribunal de Cristo ali, né? A grande tribulação na terra e em cima o tribunal de Cristo. A era da igreja, a primeira ressurreição aí com arrebatamento, aí sobe, né? Tribunal de Cristo, embaixo a grande tribulação, tá? Aí, no final da grande tribulação, tem a seta para baixo, apontando para apontando para a vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. Depois da segunda vinda de Jesus, o aniquilamento e aniquilamento das nações rebeldes. Tem o julgamento dos gentios e judeus vivos, santos da tribulação e do Antigo Testamento, né? Aí Cristo vai implantar ali o reino milenial, tá? Aí depois do reino milenial, o diabo será solto no final, né, do milênio, para tentar as nações. Depois deste período de soltura de Satanás, né, da antiga serpente ou do dragão, o que acontece? Ocorrerá a ressurreição dos ímpios. Aqui sim a ressurreição dos ímpios. Para quê? Para que eles, posteriormente, possam ser julgados no grande trono branco. Então está aqui a dinâmica. Julgamento de Satanás, né? Os ímpios, os céus e a terra, e depois o estado eterno. O juízo final. E quando se dará? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final, ou do trono branco, ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após milênio, depois de este ter enganado mais uma vez as nações. Quem será o juiz? O Pai é o supremo juiz. Porém, ele confiou a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. Segundo o pastor Claudinor de Andrade, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. Jesus, juntamente com a sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco do juízo final. Diante de Jesus todo joelho se dobrará, queira ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todas as patentes, bilionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador. Diz a Bíblia, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Subtópico 3. Quem terá de prestar contas ao justo juiz? Vejamos todos que serão julgados. Primeiro serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados,
vão enfrentar o juízo divino. Segundo, também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Terceiro, todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu castigo. Também vão prestar contas a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros, os pseudopastores que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes e políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos, das viúvas, vivos ou mortos. Estes não escaparão do tribunal divino. Terceiro, as bases do juízo final. Subtópico 1. Livros serão abertos. No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Estes livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do julgamento. O julgamento de Deus terá como base os registros divinos que estão contidos ali. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina. Mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Aqueles que já experimentaram o novo nascimento precisam demonstrar a nova vida em Cristo mediante os seus frutos. Ponto 2. Qual a sentença, né? A palavra de Deus afirma que todos os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível juízo há para aqueles que não receberem pela fé a salvação. A igreja precisa anunciar a todos a mensagem do Evangelho, ganhando pessoas para Jesus enquanto é tempo. Hoje é o tempo da oportunidade, o tempo da salvação. Que sejamos como Noé, que apregoou para a sua geração o juízo do Senhor. Muitos rejeitaram a mensagem de Noé, porém o dia da ira não tardou a chegar. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O juízo de Deus chega ao fim. O lago de fogo é o destino derradeiro de tudo aquilo que nos é pernicioso. Satanás, o falso profeta e os demônios, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não foram registrados no livro da vida, porque não colocaram sua fé em Jesus Cristo. A visão de João não permite áreas duvidosas no julgamento divino. Se através da fé não nos identificamos com Cristo e não o confessamos como o Senhor, não haverá qualquer esperança, nenhuma segunda chance e nenhum outro apelo. Lição 12. Novos céus e nova terra. Todas as coisas serão renovadas. 2. Novos céus e nova terra. Terceiro, nova Jerusalém. Oh, glória, maravilha, né? Novos céus e nova terra. Maravilha. O textual está em Isaías 65, versículo 17. A leitura bíblica em classe, Apocalipse 21, versículo 1 ao 5. Depois, versículo 24 ao 27. Todas as coisas serão renovadas. Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio, ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. 2. A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. A Terra passará por um processo de transformação que estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. Na renovação divina, toda a Terra será transformada. Tópico 2. Novos céus e nova terra. Em Cristo, céus e terra serão congregados. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novos céus e nova terra. O texto da epístola de Pedro nos mostra que o propósito divino é uma nova criação. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Os crentes esperam ansiosamente pela restauração do mundo de Deus.
Subtópico 2: Novos céus e nova terra. A Igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Com a restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Subtópico 3, ou tópico 3, Nova Jerusalém. Foi preparada no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça no meio da qual atravessa o rio da vida com a árvore da vida em suas margens. Só os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nessa linda cidade. Neste mundo tenebroso, enfrentamos lutas e sofremos com a degradação no meio ambiente e as enchentes, secas e variações climáticas, mas haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Ponto 2. Os muros e as 12 pedras. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola. A praça é de ouro puro, como vidro transparente. O muro é de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os nomes nas portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Nela não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Subtópico 3: Os 12 fundamentos da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a Igreja de Cristo como a coluna e firmeza da verdade, através da doutrina dos apóstolos, que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus fundamentos são gloriosos. Só chegando lá poderemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto o brilho e fulgor da cidade divina. A cidade tem formato cúbico. Subtópico 4. Ali não haverá mais tristeza. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas grandes cidades, nos pequenos lugarejos, sempre existe um cemitério, onde entes queridos são enterrados. Ninguém pode escapar da morte, mas na Nova Jerusalém, a morte não mais existirá. Não haverá luto nem lágrimas. Ela descerá do céu e servirá de fonte permanente de luz para as nações. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem o sol. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Subtópico 5. Não haverá pecado nem pecadores. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ali não haverá maldição contra ninguém, pois os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora, e todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar e destino é o inferno. A Nova Jerusalém aqui. A Nova Jerusalém é verdadeiramente santa, preparada por Deus para uma hora e propósitos especiais. Ela já existe no céu. É a cidade que Abraão buscou e que todo o povo de Deus continua a buscar. O próprio Deus é o seu arquiteto e fundador. É um lugar preparado para um povo devidamente preparado. O tabernáculo, a habitação de Deus, a partir daqui, o Senhor Deus estará continuamente com a raça humana na terra. Num certo sentido, céus e terra convergirão num único ponto. A Nova Jerusalém, que estará sobre a terra, será o quartel-general de Deus. Não mais estaremos separados, nós sobre a terra e Deus em seu trono. As especiais manifestações de sua presença serão contínuas. Ele estará com seu povo para sempre.
Vamos para a 13ª e última lição. O destino final dos mortos. O estado intermediário. 2. A situação dos mortos. E 3. O destino final dos mortos. Texto áureo. 1 Coríntios 15, 19. Leitura bíblica em classe. Lucas 16, versículos 19 ao 26. O estado intermediário. O que é? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte, segue-se o juízo divino. Subtópico 2. O Sheol, né? E o paraíso. Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. Em o Novo Testamento, Sheol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como lugar destinado aos ímpios. Deus livra os justos do Sheol ou da sepultura. O Sheol, inferno, é lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o Jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Subtópico 3. O lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, versículos 19 a 31, no texto que se refere a Lázaro e ao rico. O primeiro, fiel a Deus, foi levado para o seio de Abraão, ou ao paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso, incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Meyer Pearman diz que Cristo desceu ao céu, ao mundo inferior aos espíritos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi transladado para as regiões celestiais. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima e o Hades abaixo. Tópico 2. A situação dos mortos. Qual é a real situação daqueles que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. Vejamos. Subtópico 1. O estado intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, vemos o estado intermediário dos salvos. O justo ao morrer é conduzido pelos anjos até o paraíso. Que privilégio, que honra têm os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, paraíso, aguardando a ressurreição da vinda de Jesus. Subtópico 2. Os justos serão recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos 7:59. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que o aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e consciência depois da morte. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo o que foi dito, devemos lembrar que para o salvo, a morte é um ganho, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Subtópico 3. O estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Seol, ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, aguardam seu julgamento final.
O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, seio de Abraão. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram a oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. Tópico 3. O destino final dos mortos. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para desprezo eterno. Subtópico 1 diz: o estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus toda a eternidade. Este é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, ou no corpo de Jesus ao ressuscitar. O estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Seu destino final é o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ali, os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta. Atualmente, muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno, estes receberão castigo eterno por tudo que fizeram de mal. Então, chegamos ao final. Vamos ver aqui acerca do purgatório. Então, os católicos romanos ensinam que todos, menos alguns santos e mártires especiais, precisam passar pelo purgatório. Uma condição mais do que um local, a fim de serem preparados para entrar no céu. Agostinho introduziu essa ideia no século IV, mas a palavra purgatório não foi usada a não ser no século VII. Essa doutrina não foi elaborada completamente a não ser no Concílio de Trento, no século XVI. A doutrina do purgatório revelou ser lucrativa para a Igreja Católica Romana, mas dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos, cujos parentes não teriam dificuldades em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório. É um texto tirado do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Amém? Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final. E aí? Deixa seu like aí, nos ajude. Compartilha, comente. Deixe aí o seu joinha. Nos ajude. Se quiser ajudar financeiramente, fique à vontade. Temos o link com o Pix na descrição deste vídeo. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. E você diz, do outro lado, amém.